A paz de Deus a todas as nações do mundo, eu, Pedro, nesse dia 11 de setembro de 2023, aqui no canal Eclesiastes 11.5, para falar sobre o poder de Deus na natureza. O próprio Deus fala: não atemoreis, não vos espanteis com os sinais dos céus, porque os costumes das nações é vão, pois cortam no bosque o madeiro e com parte dessa madeira se esquenta na brasa, parte dessa madeira queima um pão, faz um pão, e uma parte da madeira faz uma imagem de escultura que não tem nenhum préstimo. Deus sempre fala: não farás para ti imagem de escultura, semelhança de nada que há no céu e semelhança de nada que há na terra. Não te encurvarás a elas, nem prestarás culto. O próprio Jesus falou: afasta-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Deus darás culto. Significa que a pessoa só pode orar somente a Deus. Por causa dessa desobediência, as nações vão e já estão adorando a besta, sem saber que a besta é a besta. A besta é simplesmente, como Deus revela, um falso sacerdote ou um falso profeta, um pastor inútil que Deus falou que criaria na terra, e acreditariam nele todas as nações. Acreditariam nessa besta, que é um falso profeta, por não estar firmado na pedra principal que os construtores rejeitaram, que é Jesus. Disse Jesus: o que me ama é o que cumpre os meus mandamentos. Se um templo não está ensinando os ensinos de Jesus e nega a Jesus, então Jesus, que é a pedra principal, cairá sobre esse falso templo e será reduzido esse templo em pó. Deus traz os sinais da natureza que só Ele tem o comando, porque Ele cria a natureza desde o início do mundo até hoje. Tanto que em Jeremias 10, Deus fala que faz o relâmpago para a chuva, do seu depósito faz sair o vento. E com o ribombar do seu trovão, logo há tumulto de água nos céus. Por que Deus traz essas forças da natureza contra países aqui no mundo? Por causa que eles insistem em negar Jesus Cristo e insistem em ficar no pecado. Aqui, como vocês estão vendo de fundo, Deus me botou no coração de sempre ficar mostrando os países do mundo nesse aplicativo, porque em breve Deus enviará as duas testemunhas de Apocalipse 11 e eles não estarão somente em Jerusalém, estarão em Jerusalém nos últimos dias, quando fechar os 3 anos e meio. Então a besta que surge do abismo, que é o Papa João Paulo II, que vai ressuscitar, pelejará contra esses 2 profetas de Deus, de Apocalipse 11, e os matará. E o corpo dessas 2 testemunhas ficarão estirados por 3 dias e meio em Jerusalém, na grande praça, e as nações da terra não permitirão que esses 2 cadáveres sejam sepultados por 3 dias e meio, vão se alegrar entre as nações, vão dar presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas vão atormentar os que habitam sobre a terra. Deus dará poder para eles para ferir toda a terra, todas as nações, quantas vezes quiserem, e Deus dará poder para eles para que não chova no dia em que profetizarem durante esses 3 anos e meio. Essas 2 testemunhas que Deus em breve enviará. Tem até uma passagem
onde Deus fala: Jeremias, não ore mais por este povo, mesmo se você clamar a ele, para eles, a favor deles, eu, Deus, não o ouvirei. Deus traz, então, realmente, essas pragas da natureza, essas forças da natureza contra as nações, porque elas não querem saber da salvação que é Jesus, e quem não está seguindo os ensinamentos de Jesus está sofrendo e faz outras pessoas sofrerem. Disse Deus que os seus mandamentos seria no tempo do fim, regra por regra, um pouco aqui e um pouco ali, e está se cumprindo em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que não adulterarás, só que Jesus soma e fala: aquele que olhar com intenção impura por uma mulher já está adulterando com ela. Disse Jesus: aquele que irar sem motivo contra seu irmão já estará sujeito a julgamento, e aquele que chamar seu irmão de louco estará sujeito a julgamento. Tanto que se a pessoa insultou alguém, rapidamente terá que ir lá pedir perdão. Disse Jesus: tudo que tenho ouvido de meu Pai e que meu Pai mandou falar para as nações, eu falei. Tanto que no tempo que Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito, o próprio Moisés falou para o povo de Israel assim, falando a respeito de Jesus: Deus suscitará um profeta semelhante a mim diante do povo, e acontecerá que todo aquele que não ouvir a voz desse profeta, Deus lhe pedirá contas. Tanto que tem uma passagem na palavra de Deus que diz que Jesus virá nas nuvens como labareda de fogo, tomando vingança contra aqueles que não obedecem a Deus e contra aqueles que não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que as pessoas das nações têm que fazer? Seguir Jesus, o Filho de Deus, enquanto há tempo. As duas testemunhas de Apocalipse 11, Deus